pessoal, dando início aqui a mais um episódio do Novo Tempo Podcast. Hoje, a nossa convidada, ela é mentora e uma grande referência aqui na nossa cidade e região. Estamos com nada mais, nada menos que Tessia Moura. Uau! Olá, olá! Boa noite, bom dia, boa tarde a todos, né? Para quem está me vendo, nos vendo aqui agora, minha gratidão pelo convite. Espero contribuir, né, com o meu conhecimento, com a minha jornada de vida. Eu tenho certeza que cada ser humano tem algo a transbordar na vida de alguém. E será maravilhoso partilhar isso aqui com vocês. Com certeza. A gente que agradece, né? Você dispor do seu tempo de vir para cá, bater esse papo com a gente. E como é um dos nossos pilares, falar sobre gestão e marketing, nada melhor do que trazer você, que é uma grande impulsionadora de empresários, de empresas. E pegando esse gancho, queria que você falasse aí para a gente quais são os pilares, né, o seu dia a dia lá no Instituto Tessia Moura. Muito bom. Então, Hermes, lá no Instituto, né, o Instituto existe já há mais de 5 anos, tá? Porém, eu já estou na jornada desde 2018, são mais de 7 anos mentorando. E uma das coisas que eu percebi que o empresário hoje, que a gente conduz, tem muita dor, é pessoas. Então, o que é pessoas, Tessia? É só liderança? Não. Culturas, hábitos envolve pessoas, gerar resultado envolve pessoas, processos, que é a parte de gestão, envolve pessoas. Então, lá no fundo, cultura, liderança e gestão faz toda a diferença, né? Muda o jogo. Então, graças a Deus, nesses 7 anos de jornada, são mais de 4.000 líderes, 4.000 empresários treinados, capacitados e potencializados através do Instituto. E eu hoje sei e sinto que é um propósito, né? Tanto que muitas das vezes eu entro em mentorias e os meus mentores querem que eu faça um redesenho das minhas entregas e eu percebo que o meu negócio não é só um negócio, é um propósito que eu sigo e eu tenho o maior orgulho de fazer o que eu faço, né? Ajudar esses empresários a construir um time engajado e alcançar resultados extraordinários. Ô, Tessia, pegando no que você falou aí, eu estou aqui com o seu Instagram aberto e tem uma postagem sua, que é: quem não sabe gerir pessoas, irá gerir problemas. Exatamente. Então, assim, o profissional, a liderança, o empresário, que ele não souber isso, ele vai estar toda hora com um problema dentro da empresa, porque as pessoas é quem faz as coisas acontecerem. Exatamente. Na verdade, então, é o que você vai fazer lá. Você vai ajudar essas pessoas a tratar essa dor. Não é sim, isso? Sim. É muito corriqueiro esse problema. Toda hora tem problema com pessoas. Muito. É a primeira coisa que eu corrijo. Quando o meu empresário ele chega, meu líder também, porque tem alguns empresários que têm uma pessoa de confiança e manda essa pessoa, né, que tem um senso de dono. A primeira coisa que eu corrijo é: pare de dizer que lidar com gente é difícil. Porque, para começar, você já é gente. Então, se eu estou toda hora, lidar com gente é difícil. Olha a repetição, né? Uhum. A gente também dá uma trabalhada nessa mentalidade, sabe? Lidar com gente é difícil. Não, mas é porque lidar com gente é difícil. Eu repito tanto isso, que né? Fica difícil, né? Que aí o que acontece? Eu estou reclamando. E reclamar é clamar 2 vezes para que a coisa fique mais difícil ainda. E eu faço ele entender que não é que lidar com pessoas é difícil. Mas pessoas são crenças, pessoas são perfis comportamentais, pessoas têm uma forma diferente de enxergar o mundo, porque nós não enxergamos o mundo através das nossas lentes. Nós enxergamos através da nossa mente. Então, a forma que eu vejo essa caneca é totalmente diferente da forma que o Hermes vê essa caneca. Uhum. Então, entender de pessoas é saber o profundo. Porque eu posso ter o processo, mas se eu tiver uma pessoa ali por trás, que não é condizente com a minha cultura, que eu não entendo o comportamento dele, pode ser um tiro no pé. Então não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí a gente começa a perceber a incidência do apagar incêndios. O empresário começa a sentir que ele tem que ser bom em tudo,
E quem é bom em tudo, quer ser bom em tudo, não é bom em nada. Exatamente. E ele acaba sendo meio que meia boca, fazendo meia boca em todos os pilares por ali, né? Ô, Tessia, eu conheço você de longa data e você já esteve do outro lado da mesa, Sim. né? Você já trabalhou com vendas, foi gestora de vendas um longo período, trabalhou numa grande empresa aqui da nossa cidade e hoje você está do outro lado, né? Você está vendo realmente como empresária, porque hoje você é empresária e ajuda outros empresários. Como foi esse start? Como foi essa mudança? Como foi isso? Hermes, eu hoje percebo que tudo que eu vivi na minha vida foi um laboratório, né? Eu sempre digo isso, nossa, que laboratório. Eu fui preparada, fui moldada, digo muitas vezes que foi por Deus mesmo, para poder fazer o que eu faço hoje, né? O Instituto, na verdade, ele nasceu de um andor. Olha só, o que eu faço hoje nasceu de um andor. Vocês sabiam disso? Não, né? Não. Se for Nasceu primeira de mão, um né? andor. Exclusivo. Gente, olhe. Quando eu fui promovida a gestora pela primeira vez, porque eu era cliente da empresa, de cliente, tornei vendedora, coloquei currículo, fui chamada, depois fui gerente da empresa, depois supervisora, depois gerente comercial, enfim. Isso se passaram 20 anos. Só que, quando eu tive a minha primeira promoção, eu comecei a perceber que eu estava perdendo. Por quê? Éramos uma família. Uma família de 5 pessoas, amigos. Eu sou sua comadre, que sou comadre, e aquela coisa e tal. E o que acontece? Não estava tendo resultado. E aí poxa, eu preciso treinar. E aí eu sempre fui muito, assim, de ler, estudar, tudo tal. E fui para o Sebrae, busquei ajuda, e fui para outras, buscar ajuda em outros lugares. Enfim, eu sabia o que fazer, mas tinha algo faltando. Eu sabia o que fazer, mas não exatamente como fazer. De uma forma prática, não teórica, entendam. E aí o que acontece? Bati na minha porta. Ah, vai ter um MBA, vai ter uma imersão, vai ter não sei o quê. Agora vai. Agora vai. A minha vida agora vai mudar, vai ser um boom. E eu reunia a equipe todinha, levava naquela esperança quando chegava lá. Aquela palestra de 1 hora, que dava um auezinho, as pessoas riam. E no dia seguinte, cadê a mudança? Cadê o resultado? Cadê o olhar diferente? Cadê? Não chegou nem em casa no mesmo dia. Gente, não tinha. Foi bom, não foi? Foi, mas estava tudo igual. E qual foi a ficha que caiu? A mudança não estava na equipe. A mudança estava em mim. Hoje eu tenho uma frase que eu levo para os meus empresários, meus líderes, que quem aprende não depende. Porque não era eles que tinham que aprender, era eu que tinha que aprender e transbordar na vida dos meus colaboradores. Porque o cérebro, as pesquisas já comprovam que tudo que eu estou aprendendo hoje, daqui a um mês só tem 20%, só fica 20%. Então, existe a necessidade de uma continuidade. Eu, como líder e gestora, tinha que saber que era a minha obrigação treinar o meu time todos os dias. Só que aí, até eu chegar a esse ponto de entender que não era sobre eles, eu sangrei no campo de batalha. Demais. E aí foi que eu entendi. Epa, peraí. Eu não preciso que a minha equipe vá para a palestra. Eu preciso me tornar a pessoa que treina o meu time. Porque essa é a minha obrigação. E aí foi quando eu expandi. Fui buscar ajuda fora. Me diga um lugar no Brasil que eu não fui atrás de conhecimento. Eu digo a você, eu estou falando, gente, de 25 anos atrás. 25 anos atrás. Eu não me lembro de ter feito um treinamento, uma imersão, uma mentoria, um processo de menos de R$3.000. E eu estou falando de 25 anos atrás. Eu trabalhei a empresa por mais de 20 anos. Eu não me lembro um mês que eu não devia a empresa. Por quê? Porque eu pagava os meus treinamentos. Mas eu ia, me capacitava, voltava e treinava a sua equipe. E treinava a minha equipe. Aí daí eu saí de 5 funcionários dentro de 1 ano para 12 funcionários.
E aí, 3 anos depois, eu me vi 3, 4 anos entregando uma empresa que vendia 50 mil mês e estava vendendo 400, 500 mil mês. Quando essa empresa, eu já supervisionando outras, bateu 1 milhão, e eu estou falando de 15 anos atrás, 1 milhão mês, aí eu passei o bastão para outra empresa. Aí eu já fui para um outro patamar, né? Já fui para um outro patamar. Isso só aconteceu por quê? Porque eu vi a necessidade de que quem tinha que mudar não era a minha equipe, era eu. Você sentiu dificuldade, Tessia? Você ir lá, você mudar, você buscar, e quando você chegar em casa, para sua equipe, passar para ela, e muitos deles ficar... Demitir todo mundo. Tortando o nariz. Demitir os compadres todos, os compadres. Não, as eu comadres. fiz essa pergunta porque eu ia dizer, os compadres e as comadres ficaram? Todas foram demitidas, todos. Quem não foi naquele instante foi ao longo do tempo. Por quê? Porque é uma mudança de cultura. Mesmo que você não demita, a pessoa não quer ficar mais ali. Não me cabe mais aqui. É porque eu aprendi desse jeito, eu quero uma empresa que seja desse jeito que eu sou. Para poder mudar o resultado, muitas das vezes, anotem quem está acompanhando, para mudar o resultado, muitas das vezes, é necessário você mudar as pessoas. Um choque de realidade. E o que você falou, Tess, eu achei muito pertinente. Eu já passei por isso, né? Que muitas vezes a gente, na liderança, a gente tem um grande defeito, que é querer ser aceito. Né? Então, essa necessidade que a gente tem de aceitação é o que atrapalha. Né? Eu sou o cara legal, todo mundo tem que gostar de mim. Né? E isso aí é o fim. A primeira coisa que você tem que cortar. Então, assim, quando você entendeu que a mudança partia de você... De mim. Né? Chegou num ponto que você se agigantou e não cabia mais naquela bolha. Exatamente. Né? Por isso que você foi para a sua empresa. Foi para o seu negócio. Isso. Exatamente. Exatamente. Um líder que ele quer ser amado, é melhor ele fazer outra coisa. Porque eu desconfio do líder que é amado e querido. Eu desconfio na hora. Não, porque ela é maravilhosa. Fale mais. Por quê? Se ela está sendo maravilhosa, ela está sendo permissiva. Isso. E tem até uma frase que se fala muito. Se você quer fazer todo mundo feliz, vai vender sorvete, né? Exatamente. Aí você vai ver todo mundo sorrindo, né? Porque quem está lhe comprando, né? Porque quem está com você trabalhando não vai estar feliz porque você vai trabalhar o domingo. Existe uma frase que diz assim... Feriado. Quando está perto, incomoda. E quando está longe, faz falta. Já ouviram falar? Já. Uma coisa assim? Eu acredito demais que Fala isso é muito real. da Polícia Militar, né? 70% é inspiração. Eu inspiro a minha equipe, mas aqueles 30% tem uma leve pressão. Será que tá bom? Será que ela vai gostar assim? Tem que ter. No dia que não tem o será, tá faltando alguma coisa. Porque o será é porque a pessoa se importa. Será que o meu líder vai aceitar dessa forma? Será que é assim que ele quer? Será que ele gostou do meu resultado? Tem que ter esse será, gente. Se não tem os 30% do será, tem alguma coisa faltando. Tá bom, assim tá bom assim, porque é assim que ele vai querer, é assim que ele gosta. Exatamente. É assim que ele me pede todas as vezes. Exato. Né? E muitas vezes a pessoa chega e fica assim, olhando para ver se você diz, eita, que massa. Pode perceber. Quando não tem isso, não há liderança efetiva. Tem que ter liderança 70-30 nessa hora aqui. 70% eu inspiro a pessoa, mas 30% tem que ter aquela pressão. Não é a pressão da agonia, mas aquele se importar da pessoa querer saber se ela está cumprindo com o papel dela e está, de alguma forma, agradando a empresa. Eu digo empresa líder. Se é que vocês entendem. Entendo. Eu falo sempre, né, nas empresas assim, eu digo por mim, eu não vou para uma empresa para ser líder, para fazer amigos. Eu vou para fazer negócio, para mostrar resultado. Amigo eu faço no barzinho, faço na academia. Não estou dizendo que ninguém não é para ser meu amigo. Eu estou dizendo que ali não é um lugar de
amizade, companheirismo, de passar a mão na cabeça, de escolher um privilegiado que você gosta, porque gosta das mesmas coisas que você. Então, a liderança parte daí. O meu ponto de vista. Total. Não vou fazer amizade. Existe dois pontos aí que a gente tem que trazer uma clareza, tá? Para o colaborador, tá? Para a operação, vou falar assim, para a operação, é importante ele ter amigos na empresa. Tem pessoas que saem de casa mais motivados para ir trabalhar porque tem um amigo lá. Sim. Acaba passando mais tempo na empresa, né, do que em casa mesmo. Tem, às vezes, porque é muita amizade. Gente, relaxa. Ter amigos é uma coisa, ter líderes é outra. Entende? O Hermes é seu amigo, mas eu lidero ele. Agora, se eu for tão ausente ao ponto de não liderar vocês, então talvez o Hermes se torne seu líder, que a gente chama de liderança paralela. É outra história. Né? Então, assim, há uma necessidade, sim, das pessoas se comunicarem, se relacionarem e vai fazer amizades. Agora, quando se trata da liderança, a história é outra. Exatamente. Tá? Porque eu sempre falo o quê? Com meus empresários, se tiver algum, eles ficam, procure o seu lugar. Procure o seu lugar. Dono é dono, não é amigo. Gestor é gestor, não é amigo. Pai é pai, não é amigo. Mãe é mãe, não é amigo. Esposo, esposa é esposa e esposa, não é amigo. Por quê, Tess? Amigo, por exemplo, eu sou amiga da minha filha? Claro que não, eu sou mãe da minha filha. Se eu for amiga dela, a amiga daria a vida pela minha filha? Não. A mãe daria. Não, eu daria. Eu daria não, eu dou. Olha o troncho para ver se o bicho não pega. Pois é. Então, assim, as pessoas vão misturando as coisas. Só que não dá. Como é que funciona? Eu sempre falo assim, como é que funciona? Eu tô aqui, né? Vamos brindar. Vamos tomar um uhul! No dia seguinte, eu chego e faço o quê? Vem aqui. Assina aqui essa advertência. Como? Como que ele vai reagir? Como que os colegas lá fora vão reagir? Porque ele vai sair e vai dizer o quê? Falsa. Traíra, né? Traíra, tava ontem tomando uma comigo. Não tem essa Ela não pensa tem que eu não sei não. Ó, ela pensa que eu não sei não. E ela também vai... Aí, ela pensa que eu não sei não e tal. Aí você vai... O que foi? Me deu uma advertência. Aí você já vai ficar com raiva de mim. Por quê? Porque eu fui errada com ele. Fui falsa com ele. E aí vai. É quando você sabe que 80% das fofocas começa no líder, né? O líder que começa as fofocas. 80% das fofocas da Rádio Peão começa na liderança. É ele que dá o lugar. Aí eu já estou lhe contando uma. Então não dá, gente. Não dá. Para, eu sempre digo, olha, cuidado com apelidozinho, com carinhozinho, com cuidado, com preferências. Hoje é seu aniversário, vou lhe dou um presente. O aniversário dele, que nem tem o dinheiro hoje. Como é que um líder se sujeita a uma situação dessa? É complicado. Não é complicado? Quem não recebeu vai dizer, ficar... eu não sou queridinho. baba-ovo, né? Que é falar... O queridinho dela. Queridinho, né? Então, assim, todo cuidado é pouco. Líder que é líder sabe que lugar de amizade é lá fora. Esse pouco que a gente conversou aqui, a gente falou sobre alguns assuntos e entre eles, 3, que é o tripé, que a gente estava falando logo cedo, antes de começar, que é a cultura, gestão e liderança, né? E tudo isso que a gente está falando está dentro disso aqui. É porque conecta. É tudo conectado. Entendeu? É uma engrenagem. Se a empresa tem cultura, eu não fico de eu não fico de conversa, não sai fuxico. Porque a empresa tem a cultura. Como eu falei antes, depende da cultura. Porque se a cultura, por exemplo, o pessoal está chegando atrasado, pessoal não respeita a apresentação pessoal, pessoal vive de cara feia, mal-humorada, reclamando, pessoal fala mal do chefe, tudo isso é cultura. Tudo isso é cultura. Eu fui ao Rio fazer um trabalho lá, e a gente foi almoçar num restaurante, e eu disse, tinha lá um cardápiozinho, só com os dizeres e tal, carne assada.
Se eu quero essa carne assada com batata, tal, tal, tal. Quando chegou, era uma carne de panela, cozinhada com batatinha com casca e aquele molho de madeira que eu não sou fã. Aí eu disse, moça, erraram o meu pedido. Eu pedi carne assada. Ela, mas é carne assada. Eu, não, moça, isso aqui é carne de panela. Eu pedi carne assada. Ela ficou tão... Eu cheguei a convencer ela que aquilo era carne de panela. Eu disse, eu vou falar com a menina da cozinha. Aí lá vem a moça da cozinha. A moça, mas isso aqui é carne assada. Eu, moça, desde onde isso aqui é carne assada? Aí tinha uma pessoa lá, né, que era daqui do Nordeste e estava por lá, morava lá. Lá no Nordeste é carne de panela, aqui é assada. Aí eu entendi. Ou seja, vai mudar o tipo de carne só porque eu acho que é diferente? Não. Não. Cada Eu tenho que respeitar a cultura de lá. Lá vai ser carne assada com você. Carne assada é gostando ou não. churrasco. É churrasco. Eu pensei que era churrasco. E assim, você Então, falou... cultura, tudo é cultura. Então, a cultura, ela é ruim, é uma cultura. Ah, o pessoal está batendo meta, o pessoal chega no horário, o pessoal está engajado, o pessoal está feliz, o pessoal está junto, vamos para cima, vai acontecer, energia boa. Cultura. Cultura não é só quando Só tá que existe essa cultura intencional e a não intencional. A não intencional é essa que você chega, faz do seu jeito. Hermes chega, faz do jeito dele. Outra pessoa chega. Aí daqui a pouco existe uma cultura não intencional. O que é a cultura não intencional? Aquela que o dono não se posicionou para instalar. Ele permitiu. Ele foi permissivo. As pessoas foram chegando e foram se instalando. Mas isso aí Terreno baldio. Mas isso aí também é um reflexo do que o líder, que o dono é. Então, aí vai começar a ser a cultura do reflexo dele, né? Às vezes não é nem do que ele é, mas às vezes é da falta de conhecimento também. Eles não sabem que eles podem se posicionar. Muitos falham no posicionamento. Entendeu? Tem muitos que não têm a clareza de que eles podem chegar e dizer assim, olha, aqui é desse jeito. Tem uns que é muito hard, né? É tipo assim, muito faca na caveira, que manda quem pode, obedece quem tem juízo. É desse jeito e pronto. É desse jeito e pronto. E tem outros que é fofo demais. É o sim carinhoso, né? É o soft. Mas esse aí, ele tem problemas. Os dois têm, na verdade. Tem que ser meio termo. Tem que ser aquilo que a gente estava falando, 80-20. 80-20. 80 CNPJ, 20 coração. Isso. Tem que saber o que ele está ali, a função, qual é o que ele tem que fazer como líder e como espelho. As pessoas estão olhando para ele. Isso. Eu vou fazer o que você está dizendo, eu vou fazer o que vou me comportar como você está se comportando. E como você quer e como você permite que eu me comporte. Até porque as palavras motivam, mas o exemplo arrasta. Arrasta. Né? Então, se é 80-20, vai criar na empresa um sentimento que todo mundo tem que ser 80 empresa e 20 pessoas. Exatamente. Né? Então, tem que ter. Né? Mas, como não existe vácuo de poder, né? Então, como você vem com uma cultura fraca, cada um vai colocar a sua cultura. Vai ocupar os espaços. Exato. Né? Aí o que acontece? Às vezes, levam 5 anos, 7 anos, 10 anos ou mais para o dono entender que ele precisa mudar. Aí é outra jornada. Por quê? Uma cultura, ela leva de 3 a 5 anos para ser instalada. Ela não se instala da noite para o dia. Você precisa, com muito acompanhamento e ali resistência, e trocando quem está resistente e tal. Em um ano a gente já começa a ver a mudança. 1 ano. Dificilmente a gente vê antes. É 1 ano. A gente já começa a ver as modificações. Quando é as modificações? Quando a própria equipe começa a proteger a cultura nova. Tá aqui atrapalhando. A própria equipe começa a expulsar quem não está condizente com aquela cultura nova. Né? Mas não é da noite, não é só um slide. Isso. Não é só a plaquinha bonitinha lá na parede. Né? E quando a gente fala de cultura, a primeira coisa que o empresário tem que saber é onde ele quer chegar. Onde é que a empresa vai chegar.
O que é a empresa? Onde é que a empresa vai chegar? Qual é a missão daquela empresa? Qual é a visão daquela empresa? Quais são os valores daquela empresa? Às vezes a pessoa vai lá e diz assim, quais são os valores da minha empresa? Coloca lá, ética, né? Eu nem vejo muito ética como um valor. Eu acho que ética é de praxe, né? Tem que Tem que fazer, ter, né? tem que ter, É. né? Mas os valores da empresa é como as pessoas se comportam dentro da empresa. Aí você vê aquelas palavras vazias. Uhum. E não é para ser vazia. Os valores, ele representa o comportamento, como a gente vive e como a gente não vive aqui dentro. Tem que pulsar, né? Ele é uma coisa que tem que estar ali Exatamente. na empresa. Quando eu for fazer esse trabalho de cultura como empresário, que eu não faço, né? Eu ensino eles a descobrirem, né? A gente faz junto. Eu faço a seguinte pergunta: o que é que você não tolera? O que é que você não tolera na sua gestão? O que é que você não tolera? Eu não tolero. Uma das coisas que eu não tolero é falta de atitude. Falta de atitude. A pessoa Ok. que tá lá, aquela tanto faz como tanto fez, é fria, Certo. não vibra. Certo. Falta de comprometimento seria, no Comprometimento. caso, né? Ok. E você? O que é que você não tolera? Falta de respeito. Falta de respeito. Ok. Ok. Qual é o valor aí? O valor, eu acho que você quer dizer o O valor, nome do valor o nome seria do o quê? valor. Sim, Ah, tá. comprometimento. Seria o valor comprometimento. Nas duas Por coisas quê? que a gente não tolera. No dele já seria respeito, independente de qualquer coisa. Entendeu? Em primeiro lugar vem o respeito. Respeito. As coisas vêm depois. No caso dele, seria, em primeiro lugar, o comprometimento. Comprometimento. O complemento vem após. Exatamente. Aí o que é que acontece? Por que eu fiz essa pergunta? Porque o valor ele é tão forte que não tem dinheiro que pague. Você pode ganhar 1 milhão agora, mas se você tiver na sua equipe uma pessoa que não está nem aí, você vai adoecer. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Isso? Estou sim. Porque através dos valores você contrata, você promove e você demite. Se você tem aí um valor... Eu demiti uma pessoa que eu tinha esse valor na empresa que eu trabalhei, no mercado de trabalho, era só um valor, respeito, acima de qualquer coisa. Só tinha esse valor. Poderia fazer qualquer coisa. Eu vi a empresa perdoar até furto. Agora, falta de respeito, não. E houve uma falta de respeito, uma pessoa que vendia muito, ele vendia por 4. Quando eu digo vendia por 4, é muito, né? Uhum. É muito. E essa pessoa, ela faltou com respeito com uma colega, numa exposição, enfim. Aquilo ali foi tão desgastante para a gestão, para o dono, vou dizer assim, que ela não pensou 2 vezes. Ela disse, tire. Eu digo, mas ele vende. Do mesmo jeito que ele vende, outro vai vender. Eu não admito esse tipo de coisa aqui. Ela se arrepiava, assim, de raiva. Ou 2 vão vender. Se ele vende por 4, 2 vendem por 4, 3, eu não quis 4. saber. Por quê? Porque ele feriu o valor. Então, isso é um E valor validou. da empresa. Ela validou. Porque quem cria... Ela criou e validou. Quem cria é o dono, gente. Porque Os gestores são guardiões dos valores. O valor da empresa, ele se confunde com os valores familiares. Né? Então, se na sua casa você teve uma criação baseada em valores, isso, né? Valores cristãos, por exemplo. Isso. Então, qualquer coisa que você fuja daqueles valores, a família se magoa, se choca. Isso. Né? Inclusive, tem empresas que têm esse valor, princípios cristãos. E aí, nós temos um valor aqui, chama princípios cristãos, a gente fala de Deus, a gente ora, a gente reza, a gente isso, a gente... Se for uma pessoa que não tem esse valor, ela não fica. Não se encaixa. Ela não se encaixa. Por quê? Porque eu vou contratar, a pessoa vai começar a criticar. Ixi, eu vim para a igreja, não vai ferir um valor. Né? Exatamente. Então, assim, é impossível liderar. É impossível existir liderança efetiva sem cultura, liderança, sem cultura, no caso, missão, visão e valores. A liderança precisa ter a clareza de onde a empresa quer chegar. A liderança ela precisa ter a clareza do porquê que a empresa faz o que faz. A liderança precisa ter a clareza de quais são os valores que têm que ser respeitados. Eu estou lendo um livro, Manual Anti-Chefe.
E no livro ele relata o seguinte, que ele trabalha na empresa e a esposa também trabalhou junto na mesma empresa, setores diferentes, Uhum. mas quando eles conversavam na empresa, parecia que era empresa diferente. Parecia que não, você trabalha, não, eu quero trabalhar onde você está trabalhando, porque no meu trabalho Eu não enxergo eu desse não jeito. chego desse jeito. A cultura faltou liderança, uma porrada de coisa aí que foi errado na gestão, Eles eram sócios. Não, eles trabalhavam lá, Eles trabalhavam lá. 2 A funcionários. cultura não estava clara. Setores, É, cada um com sua cultura. cada um com a sua cultura. Cada um com a sua cultura. E olha, detalhe, tem muita empresa que o líder não é líder. Olha que loucura, né? Como assim? Eu chamo de liderança paralela. Eu tenho no meu crachá que eu sou a líder de vocês. Só que eu não conquistei o direito de liderar vocês. Porque liderança não é cargo, né? Você pode botar aí. Uhum. Cargo não Sim. existe. Liderança se conquista. Isso. Ok? Liderança se conquista. E o que é que acontece? A liderança, ela nasce através da conversa. Se eu não sento, se eu não converso, se eu não sei o que é que você vai realizar na sua vida até o final do ano, seus objetivos, se eu não entendo o que lhe tira do sério, eu ensino meus empresários a saber tudo isso do time deles. O que é que lhe tira do sério? O que é que motiva você? Por que você quer trabalhar aqui? Você é mais de pessoas ou do administrativo? O que é que você quer realizar? O que é que faz você se levantar da cama todos os dias? Perguntas fundamentais, por quê? Porque é mediante essas respostas que eu vou tratar o Hermes. Eu não posso tratar o Hermes Onde é a igual a dor? você. Eu tenho que tratar o Hermes de acordo com o que é importante para ele. Entendi. Isso é liderança. E o que é que acontece? A maioria não faz isso. E aí o que é que ocorre? Se eu não faço essa pergunta, alguém vai fazer. E aí você vai fazer. Você está perto, você treina o Hermes, você sabe que o Hermes tem algumas lacunas, alguns desafios em casa, você aconselha o Hermes. Você está lá, cara, pegando na mão dele. Aí eu chego aqui, porque eu, a líder de crachá, gente, olhe, trouxe uma campanha, a gente vai fazer assim, a gente vai lançar um podcast e vai ser show, vai ser sucesso. Conto com vocês. Tamo junto? Todo mundo diz o quê? Tá. Tamo, sim. Foi embora. A Hermes vai, chega até você e diz, e aí? Qual a tua opinião? O que tu acha disso? Não é a mim que ele vai ouvir. É você que vai autorizar se ele vai estar comigo ou não. Já viu isso em algum lugar? Já. Liderança paralela. Essa paralela. Liderança paralela. A culpa é do líder paralelo? Não. Não. Porque De forma a alguma. liderança também, ela se expressa de uma forma nata, né? Uhum. Independente de se você ocupa o cargo mais simples na empresa ou Sim. o presidente. Isso, independente. 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 Então, a liderança, ela é intrínseca da pessoa, né? Não é porque Ela você vai- tem um cargo de liderança que você é o líder, como você falou. Né? Ele é gestor. É. Né? Uhum. Por isso que eu digo, ó, existe o líder legal, existe o líder real. O líder legal, ele foi promovido. Ele foi promovido, ele tem um crachá ali, ele está no organograma, ele está no alto, é o líder legal. O real, aquele que ele conquistou o direito de ser liderado pela equipe. Aquele que a equipe vê ele como líder. É o lobo, Exatamente. né? Exatamente. Que na matilha, o lobo que lidera, ele é escolhido pela matilha. Exatamente. Exatamente. Sobre isso. Mas, talvez, eu vou confabular uma situação. Sim. Talvez, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Essa questão, como o Delvânio falou, do livro que ele está lendo. Que duas pessoas, marido e mulher, trabalham na mesma empresa, mas cada um vê a empresa de uma forma diferente. Aí, vocês colocaram que foi uma falha na cultura da empresa que não houve uma comunicação assertiva. Mas também não poderia ser como cada um enxerga a empresa, cada um não tem os seus anseios em ver a empresa. Porque, por exemplo, eu mesmo, a minha motivação de trabalhar é quando eu me acordo. Se eu estiver bem, se eu estiver feliz, pode estar chovendo, pode estar 0 grau. Eu levanto, tomo meu banho, visto minha roupa e vou trabalhar na maior alegria. Já tem gente que
meu Deus do céu, levantar chovendo, meu, vou nada, com frio, vou ligar dizer que estou doente, Uhum. né? Então, assim, no dia que eu perder essa motivação, dizer, rapaz, amanhã eu tenho que ir trabalhar, eu mudo de empresa, porque para mim Não É, faz não sentido. faz mais não faz sentido, sentido mais. Acabou né? a. Acabou. É uma Acabou a coisa. magia, Eu né? ouvia de um líder meu: quando você não tiver mais tesão naquilo, saia. Né? É por aí mesmo. Acabou, não Não adianta. adianta. Se você não tem tesão de ir lá trabalhar, de mostrar, de fazer, de ajudar, de resolver problema, porque vai ter problema todo dia. Líder é É um resolve problema. casamento, né? Se você não gosta de estar perto da sua esposa, É, por que você está com ela? É, Ou não vice-versa. faz. é, Não não faz faz sentido, sentido. né? Então, assim, é o que você está Então, falando. Quando acaba aquilo, assim, a minha pergunta, será que nesse caso não seria uma forma diferente de ver a mesma empresa? Às vezes eu sou motivado porque eu gosto do ambiente, gosto da empresa, gosto dos processos, errados ou não, mas eu gosto. Talvez ele diga, onde é que você trabalha? Porque eu não vejo assim. Talvez o problema não seja com ele. Na hora que ele falou para mim, a primeira coisa que eu não sei se eu me conectei com o nome do livro, é que ele vive ele é liderado por uma pessoa e ela é por outra, por outra. Cada um tem um líder. entendeu? Hum, Então, um implantou uma cultura e o outro implantou outro tipo de cultura. Isso. E como o time geralmente é o reflexo do líder, vamos dizer assim, uhum. cada um está enxergando de acordo com o que o líder Lhe é implantou. transmitido, né? Exatamente. Entendeu? Há essa situação, como você está falando também. Por quê? Porque é da minoria, Hermes. É da minoria. Eu digo a você, trabalhei vários anos no mundo corporativo e eu era essa pessoa, não tinha ninguém para estar me alisando. Muito pelo contrário, eu tinha para bater. É. Né? Como eu ficava no meio, imagina só, vinha a direção, que vinha para mim, que eu ia para a supervisão, que eu falava com a supervisão, que falava com o gerente, que falava com o colaborador na ponta, ou seja, a pancada batia em mim. E o elogio vinha quando? Uma vez por ano na confraternização. Tá? Mas o Uma resto vez por ano. mas o resto Quando do O ano resto vem, do ano, quando vem, vinha, quando o resto do ano é né? pancada e problema. E no Resolva. resto do ano eu tinha que amortecer. Entendeu? E eu estava bem, eu estava feliz. Autoliderança, né? Uhum. Então, assim, não é todo mundo que tem esse poder de enxergar as coisas dessa maneira. Porque, na verdade, em um momento, a gente aprende a se autoliderar. Isso. Não é isso? Isso. E já tem pessoas que Ô, Tessia, não chega, não. é, Não converte Isso. a pancada. E que tem a necessidade constante do afago, né? De ser Isso. afagado constantemente. Isso, Né? isso. Eu participei de um podcast recentemente e eu falei o seguinte, não de uma forma pejorativa, de uma forma até de homenagear esse profissional que é o palhaço. Então, assim, a maioria dos líderes, pelo menos que tem essa visão, como você falou, é um grande palhaço. Por quê? Porque o palhaço, ele pode estar triste, ele pode estar de luto, ele pode estar ferido, magoado, mas ele tem a obrigação de fazer as pessoas sorrirem, né? E o líder, muitas vezes ele não é elogiado, ele não é reconhecido, ele não é afagado, mas ele ele é sabe que criticado, mas ele, não faz quando parte chegar ali, dele, ele né? tem que motivar. É. Tem que chamar a equipe, ó, pessoal, vamos lá, vamos tá. Tamo Como é junto, que o bora fazer cara, como é acontecer. que um doente vai cuidar de outro? Como é Né? que o meu líder vem falar mal da empresa para mim? Exato. Não faz sentido. Não faz sentido. né? Então, o líder no picadeiro da empresa, do grande circo da empresa, ele é o palhaço. Porque ele tem que motivar. Ele está ferido, está magoado, está machucado, mas ele não pode deixar transparecer. Exatamente. Ô, Exatamente. Tessia, você falou de porrada, ali, tá, faca na caveira, que a liderança recebe esse tipo de, vamos dizer, de missão, mas a geração de hoje, essa geração de hoje, ela quer ser líder, ela vai aceitar esse tipo de porrada, esse tipo de... que vai ter pressão. Vai ter pressão, vai ter resultado, vai ter cobrança, vai ter tudo isso. Olhe, eu posso lhe dizer que é uma pedra bruta. É uma pedra, é um diamante que você vai ter que encontrar. Com muita paciência. Vai ter pessoas assim. Eu tenho pessoas hoje, líderes natas, com 21 anos de idade.
Eu me lembro como hoje, essa empresária ela chegou para mim e disse, Tess, eu queria trazer o meu time, minhas líderes, mas eu não vou pagar, não. Aí eu disse, proponha ela para ela vir. Mas ela não vai ter dinheiro para pagar. Porque a mentoria é cara, né? Não é para qualquer um. Mentoria é caro mesmo. E aí eu propunha, você não já tem um não? E aí ela foi falar com ela. E aí, você quer ir para o próximo nível? Ou vai querer ser só mais um naquela do pão? Que é uma fala que eu trago. Ela disse do mesmo jeito. Aí ela, mas eu não tenho dinheiro. Aí a dona disse assim, sim, eu também não tenho como lhe ajudar. Porque o conhecimento é seu. O que é que você pode fazer? Olhe para a solução. Ela vendeu a moto para fazer a mentoria. Ela vendeu a moto, gente. Para fazer É vontade de ser. Meu Deus, ela tem todo o meu respeito, aquela menina. Ela era uma das... Ela sentava na frente, ela fazia perguntas, ela mandava mensagem 2 horas da manhã. Eu digo a você, a menina é uma águia. Ela tem 21 anos de idade. Ela tem um charque. E até assim, o que foi que aconteceu? Né? Ela é dessa nova geração. Ela tinha uma ânsia, não tem, né? Uma ânsia de vencer. De fazer diferente, de contribuir, de ser reconhecida como uma pessoa que faz a diferença. Por isso que eu digo, não é todo mundo. Vai ser difícil, mas acho. É difícil. Entendeu? A questão é que, se eu for, de fato, me importar com eu, líder, fazer as perguntas certas, eu vou encontrar a pessoa. Eu vou encontrar a pessoa. Porque na hora que eu pergunto o que é que lhe motiva, o que é que você quer realizar, o que é que ele leva para frente, o que faz você sair da sua cama todos os dias, você quer crescer, o que é que você almeja. Então, muitos deles, vocês vão ouvir que muitos querem algo mais. Só que as pessoas não perguntam. E quando eu não pergunto o Hermes, entra no meu time e vai se envolver com o Jean, que não quer nada com a vida. Tô brincando, gente. Porque o Jean quer. Não quer nada com a vida. Ele já tem uma pessoa liderando ele. Aí quando eu vim chegar, talvez seja tarde demais. Mas existe pessoas. O que eu vou ter que fazer é ter mais paciência e continuar acreditando. Porque se eu perder a fé no ser humano, eu sempre trouxe uma clareza para mim. Se eu desistir de alguém, se eu não der a oportunidade de alguém, se eu não acreditar em alguém, alguém também vai desistir de mim. Então, eu acredito que a esperança realmente ela tem que prevalecer aí. Isso aí me fez lembrar uma situação real que passei aqui na empresa. Quando eu entrei no grupo, a gente trabalhava com ponta entrega. Uhum. Então, o motorista, o vendedor dirigia, fazia. E aí, no planejamento, a gente conseguiu convencer o dono a mudar para pré-venda. E aí, lá em Pernambuco, eu chamei os vendedores, olha, a gente vai mudar para pré-venda, vai ser assim, assim. Só que agora vocês vão ter que ir no carro de vocês. Então, eu expliquei como era. E disseram, agora, o que você vai ter de retorno? Você vai aumentar suas vendas, você vai ter mais tempo, vai aumentar o seu ganho. Foi aquele... Aue, né? De qualquer forma, mudança de cultura. Um vendedor chegou para mim e disse assim, eu vou comprar um carro zero. Porque eu vou rodar mais, né? Vou rodar no meu carro, mas você está dizendo que eu vou aumentar minhas vendas. Então, eu vou pagar o carro com essas vendas que eu vou aumentar. Uau! E assim ele fez. Visionário. Muito E bom. em um Show. bocado disse que não ia conseguir pagar mais nada. Mais nada. Agora eu vou ter que vender minhas coisas, né? Tem os dois lados da moeda. Então, é justamente isso. É uma questão de percepção. Não é todo mundo que nasceu para ser líder de verdade. Assim, todos temos a sementinha de Jesus Cristo na gente. Uhum. Porque a liderança está no gene da gente. Todo mundo pode, independente do perfil. Tem uns que vão liderar pelo poder, tem outros que vão liderar pela conexão, tem outros que vão liderar pelo planejamento, porque é planejador. Então, assim, existe pessoas, dependendo do departamento, que tem a sementinha. Mas não é todo mundo que está apto a desenvolver. Entendeu? E as crenças da pessoa, né, que é outra história, a crença de escassez, né, as crenças que são incutidas na pessoa, também coloca muitos limites.
assim, alguns seres humanos que, infelizmente, a gente acaba perdendo a oportunidade de ver estrelas brilhando. Posso dizer assim. É verdade. Tá no lugar errado, né? Ela tá ali, mas ela queria mais que aquilo. E não está sendo vista. Depende. Quando eu falo de crença, é diferente de perfil. Tá? Não sei se vocês pegam o feeling aí. Perfil comportamental é o 5%. É o meu comportamento, a forma que eu reajo. Tá? Ok? Crença é tudo que eu acredito, que eu vivo a minha vida. Por exemplo, se eu digo assim, dinheiro não dá em árvore. Então, eu estou dizendo que dinheiro não dá em árvore porque é difícil ter dinheiro. Então, uma pessoa como essa, ela, infelizmente, ela tem uma definição de dinheiro, que é difícil. E por que ela vai se esforçar? Já é difícil? Difícil, não é para todo mundo. Uhum. Não é isso? Se tiver dinheiro envolvido, é porque alguém roubou. É uma crença. Então, existem várias crenças. Então, tem várias pessoas que têm todos temos crenças, e nós precisamos, hoje meus empresários, graças a Deus, meus líderes, eles passam por um treinamento só de crença, só para entender as limitações de si e da equipe, para perceber como é que eles enxergam o mundo. Por quê? Porque eu posso treinar você, meu amigo, eu posso treinar você em técnicas de vendas, eu posso treinar você no processo, posso treinar você no produto, no serviço, mas se dentro da sua cabecinha aí estiver dizendo que você é um fracasso, isso não vai mudar, não vai adiantar. E o que eu estou falando, quando eu falo de crença, estou falando de 80%. É 80%. Porque é bíblico. Assim como tu pensas, tu és. Tu és. É verdade. Então, o bicho pega aí. A menina só vendeu a moto porque ela pensa de forma diferente. Eu vou ser líder, eu vou lá, vou aprender e vou multiplicar. Essa semana mesmo, uma funcionária dela, olha só, mandou uma mensagem para mim, falando dessa líder. Olha, graças a fulana, tal, eu acreditei, comprei meu terreno, comprei minha casa, meu marido está empregado, tá aqui. Mandei até o print para a dona. Para você ter ideia. Aí vai da pessoa, né? Se ela quer de fato ou se ela está ali por estar. 6 meses depois ela estava com uma moto nova. Não é isso? É a crença, né? É aquilo que a gente falou no começo. Você própria passou por isso. Né? Então, você teve a crença, você quis mudar. Ela acreditou que era possível. A sua bolha ficou pequena. Isso. E aí você... Isso. E você tem muito empresário, muita gente que leva a equipe, paga para a equipe ir, e mesmo assim o cara recebe essa oportunidade de ter conhecimento, de mudar a vida dele, e ele não está nem aí. Mas isso é bíblico também. Ele entra aqui, sai aqui. Quando chega, antes de chegar em casa, já não esqueceu tudo que foi dito lá. Você vai para a empresa que a gente estava falando aqui. Foi bom, foi. Foi bom. Então, para você ter ideia, o meu empresário, ele chega para mim, eu quero que você vá lá. Eu não vou para a empresa de ninguém. Eu posso até ir, porque depois de 1 ano, 6 meses, 1 ano, que eu já gerei a consciência no empresário, que eu já gerei a consciência no líder do empresário, no gestor dele, agora eu vou. Por quê? Porque nesse tempo já foi demitido gente, já foi contratado gente nova, já foi implantado cultura, já foi ajustado. Quando eu chego lá, as pessoas estão me esperando. Então eu vou lá só para quê? Para fortalecer o que foi implantado. Chegou para mim, Tessa, eu quero que você vá lá fazer não sei o quê. Não vou. Eu vou, né? Mas a pessoa não quer pagar o preço. Você já bota para não ir. Eu vou. Se pagar o preço, eu vou. Mas não adianta. Porque no outro dia, quem vai estar conduzindo? Quem vai estar acompanhando? Eu vejo um monte de gente, literalmente, com o narizinho vermelho, caindo nessa. Não faz sentido, mas, gente. Eu vou, levo uma palestra de 2 horas lá, a pessoa dá um auezinho. Pensa que aquilo tudo vai mudar? Não vai. A mudança está na gestão e na liderança. Mas, Tessa, às vezes o cara tá ali tão empolgado, tão animado do que tá ouvindo. Poxa, bicho, isso aqui, caralho. Que negócio massa. Eu quero que a minha equipe escute isso também. Achando que vai vibrar é como ele tá vibrando.
Não vai. Eu acho que não, você tá vibrando aqui, quando você chegar, a equipe tá aqui, ó. Não tá nem aí, vai, tá não vibrando vai. igual. Não vai. Aí ele se Eu sempre, não, você vai decepciona. amanhã. Eu não vou, não. E vai quando? Na hora de ir, eu vejo. Na hora que eu for, eu digo a você que tá na hora de ir. Eu não vou. Quando eu chego lá, ele... Por quê? Porque eu saio hoje e ele vai dar continuidade naquilo que eu deixei lá. Vocês estão entendendo isso? Aham, É diferente. sim. É diferente. Hoje, nas empresas que eu faço mentoria, se eu disser assim, gente, vou estar online hoje à noite, eu não tenho menos de 50 pessoas me assistindo. Eu mando o link agora. Por quê? Se essas pessoas não me conhecessem, eles iam entrar? Não. Se essas pessoas não tivessem uma liderança lá na ponta, já conduzindo essa cultura, eles iam entrar? Não. Mas eles entram porque eles sabem. Eu estou falando de operação, viu? Uhum. Eles entram porque eles sabem que todo mundo ganha. Exatamente. E a cultura, porque assim, a gente foi criado, na verdade, uma mística de que a gente precisa estar motivando as pessoas. O cara só funciona se for motivado, se motivado. Você cria a cultura da motivação, né? E eu desconstruo isso totalmente. Sim, aí o cara vem, você forma um líder, e o líder, como ele se expressa, como ele vai fazendo, as pessoas vão se motivando intrinsecamente para dar continuidade àquilo. Né? Mas muita gente acha que bota lá um vídeo motivacional, ou uma palestra motivacional, como o Delvânio falou, todo mundo vai vibrar, não sei o quê. Que massa, aquilo dura 5 minutos. Bora pra cima! 5 minutos. Você não bateu a meta nesse mês. Também você não me ligou para dar bom dia. 5 minutos. E eu digo isso direto, a gente acaba criando uma empresa de dependentes emocionais. Boa. Exatamente. Eu digo a você, eu destruo, literalmente. Você não motiva ninguém. Se você que é empresário, vou falar até isso para uma pessoa. Se você é líder, você é empresário, você é gestor, e você está na vibe de que a sua equipe precisa de motivação, você está indo pelo caminho errado. Porque eu não motivo, gente. Não tenho como motivar a pessoa a fazer o que ela tem que fazer. Os motivos são delas. Motivação vem de quê? De motivos. Motivo e ação. Exatamente. Aí é pelos meus motivos? Não, é pelo motivo da pessoa. Da pessoa. O que é que motiva você? Por isso, lembra que eu fiz até a pergunta lá, né, no processo de integração. O que é que motiva você? O que me motiva a fazer o que eu faço é porque eu tenho meu aluguel para pagar, é porque eu tenho meu carro para comprar, é porque eu tenho uma viagem que eu quero fazer, é porque eu quero colocar o meu filho no colégio melhor. Isso é motivos. Por isso, a pessoa vai fazer. Ela não vai fazer porque a empresa quer bater meta. Ela não vai fazer porque a empresa quer crescer, porque a empresa quer expandir, porque a empresa quer colocar 3 filiais, porque ela não vai fazer. Ela vai fazer pelos motivos dela, não pelo meu. Não é verdade? Sim. Então, assim, eu não motivo, eu incentivo. É diferente. É diferente. Quando eu tiro a carga das minhas costas de que eu não tenho que motivar ninguém, fica muito mais leve. Porque qual é a primeira justificativa que o colaborador folgado, vou dizer folgado, se for hoje, que o colaborador folgado dá quando quando ele é preguiçoso? Tô desmotivado. Tô tão desmotivado. O que é que tu acha? Tá gostando de trabalhar aqui? Tô desmotivado, cara, bicho. Sei não. Empresa tal faz assim. Eu odeio. Aí começa a comparação. A empresa tal. Assim, eu tô desmotivado. Vocês estão entendendo isso? Eu odeio. Por quê? Ele quer fazer o quê? Ele é um preguiçoso, não estuda, não se capacita, não se melhora, não se aperfeiçoa, não gera resultado e ele quer culpar alguém. Então, eu vou culpar a empresa. Que não me motiva. Porque a empresa não me motiva, porque não aumenta o meu salário, porque um monte de coisa. Então, agora eu tenho a quem culpar. Então, como a culpa é da empresa, então não tenho o que fazer. Nenhuma. Porque a culpa é da empresa, não é minha. É a empresa que tem que me motivar. Eu digo hoje para o quê? Para os meus empresários? Não contrate pessoas motivadas. Contrate pessoas disciplinadas. Porque a pessoa que é motivada, ela está motivada hoje. Passa 5 dias para baixo. Já viu isso em algum lugar? Hoje ela tá, vamos para cima, não sei o quê. Amanhã parece que é outra pessoa que chegou. No outro dia,
Parece que é bipolar. Parece que é usuário de droga, né? Você tem que estar empurrando. Você tem que... Vamos! Um dia chega elétrico, outro dia tá... Não Tô contrate. tô desmotivado. Contrate Vai correr. pessoas que tenham disciplina e só vai parar quando ela chegar lá. Lá onde? Lá onde? Lá quando ele conquistar a moto, quando ele conquistar o carro, quando ele conquistar a viagem, quando ele conquistar a casa, quando ele conquistar o casamento, quando ele conquistar a faculdade dele, porque é isso que motiva ele. Não é igual, a meta. É igual Meus líderes, eles não cobram dos colaboradores, não cobra meta. Cobra os objetivos pessoais deles. É verdade. Você tem como exemplo a arte marcial. A arte marcial, eu treino arte marcial, faço jiu-jitsu, tem um tempo que eu não vou, inclusive, mas assim, você vai, apanha, toma um pau, você sabe que você não sabe, você sai lá com o ego, lá embaixo, pô, achei que eu sabia alguma coisa. Mas você vai lá porque você tem um motivo. Eu quero ser faixa preta. Eu quero ser faixa preta. Então, por que você vai lá todo dia apanhar, todo dia aprender? E todo dia você sai sabendo que você não sabe nada. Todo É o quê? dia. É o do professor? É o professor que Não. motiva? Não. É o que você quer conquistar. É o que eu quero conquistar. É onde eu me vejo. Exatamente. É isso. Né? Esse é o X da questão. Quando a gente fala, tem um mural dos sonhos, as pessoas pensam que isso é bobagem, gente, não é. Eu recebi um vídeo agora recentemente de uma menina de uma líder, que ela mandou um bolo, aí tava uma moto e um carro. A fotinha da moto e do carro. 2 profissionais dela. Um comprou a moto e o outro comprou o carro. E as meninas ao redor, a equipe batendo palma, cantando, parabenizando e ele chorando. Quanto vale isso? Não tem preço, não. Para mim não tem preço. Porque todos os outros vão naquele clima de incentivo. Não, e ficam dizendo, se ele pôde, eu também posso. É a mesma coisa quando eu vejo um cara, porra... É porque o ser humano ele é muito carente. Né? Todos nós queremos ser o quê? Amados no final. Aí eu digo, eu sou um pouco ignorante, se motivação é vida, então quem está desmotivado tem que morrer. Né? Se motivação é vida, então se está desmotivado, você vai morrer, porque não tem motivo para viver. Né? E você vai ter N motivos para ficar triste. Exato. Vai ter N motivos. Pronto, beleza, eu estou triste hoje. Perfeito. Hoje. Eu estou triste, não acordei muito bem, sei lá, estou com um probleminha, estou meio triste. Estou desmotivado. Não vou fazer isso, né? Desmotivei. Puxa, meu amigo, o que é isso? Eu concordo. Uma das coisas que eu trago muito para a cultura das empresas é trabalhar uma coisa que as pessoas dizem que é papo de coaching, né? Que é gratidão. Isso é papo de coaching. Não estou falando da questão de abraçar a árvore. A neurociência já explica. Tem Pedro Calabres, que é um neurocientista da USP, é uma pessoa que eu admiro muito, acompanho nas redes, e ele fala claramente que o cérebro, quando ele recebe diariamente altas doses de gratidão diária, ok? De gratidão diária, ele se fortalece ao ponto de lhe dar até 10 anos a mais de vida. E em poucas palavras, que eu estou falando, estou trazendo aqui, resumindo o que ele falou. Se você todos os dias escrever, verbalizar 3 motivos de gratidão. Eu sou grata hoje porque o meu marido trouxe sorvete para mim. Eu sou grata hoje porque eu consegui terminar aquele exercício. Eu sou grata hoje porque hoje eu recebi aquele dinheiro atrasado. Não precisa nem ser gratidão por uma coisa extraordinária, né? Não, de forma nenhuma. Gratidão pelo dia a dia. É porque o seu cérebro ele não vai saber o que é mais, o que é menos. Ele vai saber que existe a gratidão. Traga um sorvete da Tessa, né? Viu? Não. Para ela ser grata. Viu? Então, assim, o que é que acontece? O cérebro, ele entende aquilo ali, de uma forma positiva. Entende? Ele acaba, naquele momento ali, me deixando preenchida de um sentimento positivo que vai, inclusive elevar o meu sistema imunológico, para você ter noção. Então, pessoas gratas, tem até pessoas, inclusive na minha empresa, eu tenho um valor na minha cultura que é gratidão. Por quê? Porque pessoas gratas, elas focam na solução.
Pessoas ingratas, elas reclamam, murmuram. E murmuração é um dos pecados capitais, você já deve saber disso, né? É um dos pecados, enfim. Então, quando eu sou uma pessoa que sou grata, eu sou uma pessoa que foca na solução. A não ser que vocês imaginem. Não sei se vocês conhecem alguém que passa o dia todinho com aquele moído no pé do ouvido. Nunca nada tá bom. Sempre tem uma coisa para reclamar. Se eu conheço, me ouviu? afasto. Você já ouviu? Viu Já. alguém? E Conhece sabe o que alguém? acontece, Tess? Eu estava falando esses dias com um colega e a gente falando sobre isso. Você encontra ele daqui a 10 anos, ele tá no mesmo jeito, com as mesmas coisas, vestido do mesmo jeito, Do reclamando da mesmo mesma padrão. coisa. Igual. 10 anos depois. Porra, como você mudou, bicho, e você tá do mesmo jeito. O cara reclamando a vida dele todinha. Ele não Aquela muda. hiena do desenho animado, ó vida, Ó, ó azar, é. ó vida, ó azar. Isso, Só é. dizia isso. O cara não muda. Pronto. Já, Então, eu assim, já encontrei pessoas assim. hoje, o que é que acontece? A gratidão, ela é desenvolvida. É algo que as pessoas não têm o conhecimento. Elas não têm o conhecimento da importância De ser grato pela. de ser grato pelo comum. Pelo Uhum. comum. Então, é uma das coisas que eu faço com que o meu empresário, ele exercite na vida dele e, consequentemente, ele leve para a empresa. É um mantra. É um mantra. É um mantra. É um mantra. Gratidão A pessoa por tudo. chegou hoje no Instituto, 3 motivos de gratidão. Todo mundo levanta 3 motivos de gratidão. Aí eu vou explicar a importância. Por quê? Porque quanto mais... Porque imagina uma balança, Uhum. certo? O lado que eu colocar o peso, né? Eu colocar mais volume, vai pesar. Vai pesar. Se eu estou falando, olhando mais para o lado positivo, o que é que vai acontecer? A minha mente vai ficar o quê? Mais doente ou mais saudável? Positivo, saudável. Mais saudável. Problema vem? Vem. Claro que vem. Vem. Como é que está o meu padrão de pensamento na hora de olhar para aquele problema e encontrar a solução? Eu li hoje sobre Vocês estão isso. entendendo Eu li isso? hoje sobre isso. Eu li hoje sobre isso, que se você pode pensar numa coisa ruim, mesmo que ela não aconteceu, o seu cérebro não sabe se ela aconteceu ou não. Você vai adoecer como se tivesse acontecido. Exatamente. Por É, isso a isso é- importância de meditar. E a importância de você ter pensamentos positivos, gratidão, Gratidão. pelo o bem que você tem ali naquele momento, você tem um trabalho. Só em chegar, eu tenho um trabalho. Gratidão pelo meu trabalho hoje. Olha, eu estava hoje falando com uma empresária, ela é de Major, né? E ela disse, eu disse a ela, 6 meses, a gente vai renovar o ciclo, né? E ela está em 6 meses. Eu disse, qual foi o maior ganho? Teve inúmeras coisas, mas o que foi que ela me trouxe? Ela disse, entender o meu papel de mãe. Aí eu, como assim? A filha dela tem 3 anos de idade. O que acontece? Ela chegava em casa, aí a filha dizia assim, mãe, bora brincar? Saco, eu trabalho o dia todinho, ainda tem que parar para brincar com essa menina. Meu Deus do céu. Mulher, vai dormir. Tu não tá cansada não, é porque a mãe tá morrendo de cansaço. A mãe trabalhou o dia todo. Quem tá entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? Uhum. Então, eu falei tanto, né? Eu falei tanto de gratidão no nosso processo, que ela percebeu o quanto estendeu. ela era ingrata por ela ter uma criança saudável, Que quer brincar. que quer brincar com ela, que quer ter um Uhum. momento de mãe e filha com ela, que quer Exatamente. viver aquele instante, entendeu? Então isso se estende, né, Tess? Então, Pra- total. não fica gratidão pelo meu emprego, gratidão pela minha Não, meta, não. gratidão porque comprei isso aqui. Não, se estende a tanta coisa, né? Olha, 80%, mesmo quando a gente traz aqui, né, Jean, os nossos empresários, que eles falam do ganho financeiro, do ganho da liberdade de tempo, eu vou lhe dizer que 80% é pessoal, as conquistas. 80%. Porque hoje ela falando comigo e ela olhou enchendo de lágrimas, dizendo o tempo com a minha filha e com o meu marido. Eu enxergo o meu casamento, a minha casa, o tempo Vale com a minha mais que filha qualquer ganho. de outro jeito. Eu sim, mas e a pessoa do financeiro que você colocou, e a pessoa das compras que você colocou, e a gestão. Ela tem essas coisas também. É desse jeito. Por isso que eu digo que o Instituto é propósito. Como a gente estava falando no começo, são pessoas. As São coisas pessoas. são feitas de pessoas. É. O que você vê de gigante, da maior empresa, do maior que for, foram feitos por pessoas.
Exatamente. né? Exatamente. Isso aí que você está trazendo, esse exemplo, é de uma pessoa. Ela teve ganho financeiro, cresceu a empresa, melhorou, Mas o que mas ela realmente é melhorou. valor para ela? Exatamente. Ela nem sabia. É. Olha só. Ela E nem quando você sabia. falou na balança, me veio à mente a balança de Horus, né? Sim, boa. Né? Balança de Horus. Se bota o seu coração em uma pena. Se o seu coração for mais pesado, seu coração é destruído. Então você tem que ser leve. Né? Você tem que ser puro. Tudo E a que é gratidão pesado é vem disso. mentira. Isso. Tudo que é pesado é mentira. Tudo que é pesado adoece. Tudo que eleva o pesado. Minha terapeuta maravilhosa, que diz, eleva o pesado. Quando ela faz essa pergunta, ela me desconstrói toda a narrativa. É. Eleva o pesado. Porque tudo que é pesado é mentira. E destrói. E destrói. É como se fosse seu casamento, é leve ou pesado? Ave Maria. É fatal essa pergunta. E o seu trabalho é leve ou pesado? Se o meu trabalho for leve, é porque eu estou num lugar com uma cultura, estou num lugar onde tem comunicação correta. Um lugar que me cura. Porque tem trabalhos que adoecem. Que adoecem. E Eu assisti ontem de Atrapalhando. Assisti ontem o filme Conclave. E todo mundo que se candidatou lá, que são todos os cardeais que são candidatos, né? Eles ficam votando entre si para ver quem é o Papa. E todos diziam, eu estou preparado para esse fardo. Se você vai ser o Papa e já está encarando que é um fardo, por que você quer? Né? Por que você quer ser Papa? Você é tão sofrido assim. Não entendeu a missão, né? Né? Ele não entendeu a missão. Não entendeu a missão ainda, né? Exatamente. É complicado. Eu sempre falo o que para os meus empresários? Olha, quem vem pelo dinheiro vai embora. Isso é clientes, são colaboradores. Até esse é porque o meu funcionário foi para o concorrente por conta de R$100 a mais. Quem vem por dinheiro, pelo dinheiro vai embora. Tudo na vida. Todo lugar. Então, assim, quando você tem clareza do que você faz, do porquê que você faz, quando a pessoa ela entra sabendo que ela não é um número, que ela é... Eu não gosto muito daquela fala, por exemplo, olha, estou precisando de uma ajuda, estou lhe contratando para você me ajudar, eu não gosto. Por quê? Quando eu chamo você para me ajudar, você ajuda quando você quer. Uhum. Né? Mas quando eu digo assim, Hermes, olha, eu estou com uma cadeira vazia aqui na empresa. Ela precisa ser ocupada. E o profissional que vai ocupar tem uma missão. Que é ajudar a empresa, tá. Será que é você essa pessoa? Vamos crescer juntos. Vamos crescer juntos. Como você pode contribuir nessa evolução? Olha o senso de responsabilidade. Né? Quando eu digo assim, quer me ajudar? Estou precisando de uma ajuda. Ele vai ajudar quando ele quiser. Eu também estou precisando de uma ajuda. Quem precisa de quem, né? Quem precisa de eu quem? Eu estou precisando mais de você. Eu estou desempregado, né? Eu acho que eu estou precisando mais, viu? Se você olhar direitinho. A cadeia aí por baixo. Então, a gente já coloca a pessoa para entender que ela tem uma responsabilidade, um papel a cumprir ali. E eu vou cobrar o Hermes não pelo comportamento dele. Eu vou cobrar ele pelo... Eu chamo RCF, tá? Pela responsabilidade-chave da função dele. Ele tem uma missão aqui. Entende? Então, o líder, ele precisa, o gestor, o empresário, ele precisa ter essa clareza. Para ser leve. Para ser leve. Para ser leve. Porque tudo que é comunicado de forma eficiente, de forma clara, fica leve. Sim. Porque muitas vezes você está numa empresa... Tudo que é acordado, né? Que é acordado. Então, assim, a comunicação falhou em algum momento, vai chegar uma hora que vai pesar, porque você não estava sabendo disso. Estou sabendo disso agora de forma totalmente... Ninguém me falou. Ninguém me falou. E era assim, né? Se eu soubesse que era assim, eu tinha vindo. Eu já falei. Eu falo, quando? Fica, quando? Quando foi isso? Eu disse, naquele dia. Você que não prestou atenção. Você que não... Aí começa os fardos. Ai, meu Deus! Aí começa os fardos a pesar, daqui a pouco tá que ninguém aguenta ninguém, né? Fica só o dono ali olhando. Isso tudo é o quê? Integração. No nosso processo de mentoria, né, eu até gravei aqui um treinamento de contratação, né, contrato e direito, e a jornada de 100 dias do novo funcionário, onde todo empresário, líder, RH, sabe que é indispensável passar pelo processo.
de contratar a pessoa, como é que eu faço no primeiro dia, como é que eu faço na primeira semana, como é que eu faço no primeiro mês, no segundo, no terceiro. Isso é fundamental. Por quê? Porque isso vai evitar que tenha essas distorções de comunicação mais adiante. Porque ela passa pelo processo, ela assina que ela está tendo conhecimento daquilo, ela está sendo o quê? Analisada a cada 30 dias. Para quê? Para que lá na frente a gente não sofra esse tipo de coisa. Isso E você, fundamental. quanto mais tempo passa e você não tem esse diagnóstico, o problema é maior. Muito não é verdade? maior. Muito maior. Daqui a pouco eu estou com um funcionário lá, um colaborador lá, que tem 3 anos, 5 anos, e o cara não sabe nem por que ele está ali. Eu não sei nem que. Você fala o que lá? Eu fico lá. Faço isso, às vezes faço aquilo também. E quem é o seu chefe lá? Tem fulano, tem cicrano, mas. Tanto chefe, né? Tanta gente lá que manda, mas eu tô. Então, assim, é um balaio de gato, que o cara não sabe nem. É culpa dele? Não. É também, né? Porque se manteve lá. De alguma forma. Mas se ele está lá só para mas exatamente, se para ele tá leve, né? Para mim tá leve. Pode 10 funcionários, 10 pessoas mandando. Eu vou chegar lá e vou fazer o meu. Para mim tá leve. Tem um cara que não. Tem um cara que, pô, para ele, né? Aqui não é meu lugar. Opa, aqui tô no lugar errado. E tem outros caras não. Eu tô pelo dinheiro, tá pagando as minhas contas. Deixa eu mandar aqui, mandar. Ninguém tá olhando, ninguém tá reclamando. Tô fazendo o meu, tô pagando as minhas contas. Tá leve demais. E vai ter departamento que tá tudo bem. Mas tem vários que não tem nada bem, né, em relação a isso. Porque o que é que acontece? 3 anos é a média. É a média, estou dizendo que é todos os cargos, tá? Mas é a média de tempo da pessoa naquele setor. Tá ganhando aquela coisa, tá entendendo? Sem ser promovido, sem mudança de cultura. Então, é necessário um renovo depois de 3 anos. Em alguns departamentos, sim. Senão essa pessoa ela vai começar a não ver valor. Não ver valor, não perceber valor. O ciclo começa a fechar. Então, entende o que eu quero dizer? Entendi. E aí tem pessoas que é colocada ali e lá fica o resto da vida. Né? Sem ser motivado. Motivado não é, desafiado, vou dizer assim. Sem ser desafiado a fazer coisas diferentes, sem aprender coisas novas. Entrou sabendo isso e estou com 20 anos sabendo a mesma coisa. Exato. Não tem perspectiva alguma. Não tem perspectiva. Então, complica muito também. Sem dúvida. A gente já está aqui com 1 hora e 15 minutos de bate-papo. A gente já está nos finalmente já aqui, mas foi muito bom o papo. A gente não tenho dúvida que muita gente vai assistir, vai tirar dúvida, vai entrar em contato contigo para melhorar, porque deve estar lá fora um auê, um caos. Não é fácil. No final do dia, hoje a gente está com esse avanço da tecnologia, né? A inteligência artificial está aí, batendo na porta de todo mundo, que é o novo Marte, né? O novo Marte. Marte passou a ser banal perto do que está acontecendo, que está por vir. Só que, independente de qualquer coisa, todo e qualquer negócio, vai ter gente. Vai ter cliente, vai ter uma pessoa que vai monitorar a máquina, vai ter uma pessoa que vai estar por perto. Sempre vai ter alguém. A inteligência artificial veio para ajudar. Exato. Quem entender que a inteligência artificial veio para ajudar, vai dar certo. Quem entender que a inteligência artificial veio para substituir pessoas, vai ser substituído. Vai ser substituído, porque ela não vai substituir pessoas. Porque, assim, ela vai ajudar. Mas vai substituir pessoas também. Ela pode até substituir alguma parte operacional. Mas é operacional mesmo. Ela pode substituir a operacional. E assim, isso é um gatilho para quem? Para quem está na zona de conforto. Exatamente. Entendeu? Por exemplo, a gente já vê que caixa de supermercado lá nos Estados Unidos, em outros países, já não tem mais dinheiro no caixa. Aqui a gente ainda... Era isso que eu ia dizer. A gente via filme, quantos anos atrás a gente via filme e lá o cara descia do carro, enchia o tanque dele, pagava e ia embora. Né? Já não tinha. Vai na conveniência, não é nem lá, não é na conveniência. Assim, hoje, os líderes, ele precisa parar e perceber a importância de gerar essa consciência nas pessoas que eles lideram. Né? Que o avanço hoje, ele está rápido e que as pessoas, elas precisam entender a importância de se desenvolver. Agora, Tess, uma pergunta.
Você viajou o Brasil todo, se especializou, conheceu outras realidades. Em comparação com outros centros, como é hoje o empresário aqui de Alagoas, do Nordeste? É diferente? Está ainda com um nível abaixo dos empresários do Sul, assim, em relação à mentalidade, ao desenvolvimento, à cultura? Como é que você enxerga isso? O pessoal daqui, eles ainda temem muito delegar. É muita, como é que eu posso dizer? Autogestão. Só funciona comigo. Isso, entendeu? Lá fora não tem isso, não. Se errar, a gente conserta. É mais desapego, entendeu? Que eu vejo. Recentemente mesmo agora, eu fui a uma imersão de 3 dias lá em São Paulo, e assim, vários segmentos, empresários que faturaram 50 milhões ano. Enfim, eles são desapegados, eles querem pessoas boas para ajudá-los a se livrar dos problemas operacionais, táticos ali, alguns até estratégicos, vamos dizer assim. Entende? Eles têm essa liberdade, eles percebem a importância disso. Aqui ainda existe muito, é comigo mesmo. É comigo mesmo, se não for eu. É o olho do dono que engorda o gado. O gado, Entendeu? Se eu não estiver lá, não funciona. Não funciona. Então, hoje, as pessoas aqui, elas têm essa dificuldade. Nossos empresários aqui, eles temem delegar. Tipo assim, foi tão sofrido para mim ter. Né? Vai que alguém vem, desanda, e depois. Então, existe muito ainda essa fala, essa comunicação, esse medo, posso dizer assim. É uma crença, né? Lá a gente já não percebe isso. É meio tipo assim, eu quero uma pessoa, eu tenho uma pessoa, eu fiz não deu certo, me enrolou, me roubou, e tá tudo certo. Tipo assim, tá tudo bem. Vem outro. Né? Vem outro. Não, aqui não. Não, eu já coloquei, não deu certo, porque me enganou. Tá, mas todo mundo vai me enganar? Eles acreditam que sim. Eles temem... Isso é treinável. Total. É isso que você tenta fazer. Total. Mudar essa crença. Você faz. Né? Faço. Outra coisa que é muito real aqui. A maioria dos empresários aqui, eles não colocam a meta na parede. Eles não querem, sabe, que o colaborador saiba quanto a empresa faz. Olha só. Lá não tem isso. Eu faço 50 milhões. Minha equipe sabe que a gente tem que fazer 5 milhões. Não sei o quê. É normal. Aqui, eu vou dizer pro povo, quanto é que faz? Quanto é que vende? Vai. Não. Se eu falar isso aqui, ele vai botar o olho... que eu sou rico. Vai botar o olho em mim. Meu Deus, isso é demais aqui. E essa é uma das piores para mim quebrar. Eu levo cerca de 1 ano para quebrar isso. 1 ano. 1 ano. Tem muitos aqui. Muito. Empresário que tem dinheiro e que anda com carro fraquinho porque não quer que funcionário veja que ele tem. Aí, de onde vem isso? Para que isso? De onde vem a cultura da pobreza, né? Você quer trabalhar para uma pessoa rica ou uma pessoa pobre? Uma pessoa rica. E por que você não está com esse carro? De onde vem isso? Verdade. Fale para mim. Fale, diga. Eu vou trabalhar para uma pessoa que tem um carro que eu nem quero ter. Eu vou para lá realizar o meu sonho. Eu tenho um empresário hoje que ele saiu do instituto e foi diretamente na concessionária trocar o carro. Diretamente. Mandou foto para mim. Olha, por quê? Porque é vendas assim, nos olhos. É porque tem aquela cultura também, eu quero dizer assim, mas se meu funcionário diz assim, eu vou enricar meu patrão, aí não quer mostrar que está prosperando. Mas eu acho que esse funcionário aí empresário, Mas é a cultura, né? O empresário, ele tem uma empresa para ter dinheiro, para ficar rico, para ter liberdade. Exatamente. Quanto mais o dono está viajando, está tendo liberdade, mais seguro eu estou do meu trabalho. Exatamente. Então, é uma questão de cultura isso. Se eu chego no trabalho, o cara chegou,
reclamando que não tá conseguindo fazer nada, que tá com um carro velho, que não consegue isso, não consegue aquilo, eu digo, pô, irmão, vou arrumar um poxa, eu tô lugar para mim ir fazendo o embora quê logo aqui? Eu não cedo, tô ajudando. antes que esse barco afunda, Exato. Verdade. né? Esse barco Pronto. vai afundar aqui, eu vou eu ficar vou aqui esperando afundar afundar, é? Se a gente pegar um paralelo, claro, se for para ganhos individuais, claro que o salário prolabore do patrão é o maior de todos. E tem que ser. Tem que Quem ser. está com os maiores Exato. riscos? Mas Quem se está for, pagando os impostos? mas se você for lá para o coletivo, por exemplo, a empresa lá tem 400 funcionários. Sim, olha o Será- tamanho da folha. Será que o prolabore do Marcílio Cobre, supera os 400 funcionários? Não supera. Não supera. Então Não o coletivo ganha mais que ele. Exatamente. Né? Desse jeito. Tudo é uma questão de ponto de Tudo é vista. questão de ponto de vista. Entendeu? Né? Então, existe muito, é uma das maiores resistências. E, assim, graças a Deus, aquele que se permite quebrar, percebe que eles alavancam muito mais quando eles mostram. Porque o lugar de meta é na parede. Eu prefiro trabalhar com uma pessoa que está na Europa, que está com Eu carro também, novo, oxi. que está viajando, Eu que está ficava super passeando. orgulhosa, porque, poxa, que bom que o meu trabalho está sendo eficiente ao ponto de fazer com que isso aconteça. Exatamente. Quero isso também. Exatamente. Né? Vou trabalhar para mim também. Exatamente. Fazer Exatamente. Aí a gente, porque a maioria das pessoas que tem essa mentalidade, não só são pobres de espírito, são pessoas medíocres e pessoas hipócritas. Porque você chega, você é consumidor, né? Você recebe o salário. E você vai chegar vai fazer sua feira na bodeguinha lá, você vai procurar logo um hipermercado que tem tudo e tal. Sabe? Comprar lá, porque ela tem tudo, lá é bom, tem ar-condicionado, mas o seu trabalho quer que seu patrão seja miserável. Mas assim, é essa cultura também do próprio colaborador. Eu conheço gente que trabalha na empresa e não consome o produto que a empresa Vende. É estranho, vende. né? Não é estranho? Peraí, como é que tu tá lá? Não, porque esse produto aqui é para enriquecer fulano, é para não sei... Ingratidão. É. Olha a ingratidão. Ingratidão. Olha a ingratidão gritando. Porque você tá no supermercado aqui, tá aqui o produto da empresa que tu trabalha, o outro pega isso aqui. Pelo amor de Deus, Aí pô. eu falo muito sobre isso. Pelo amor de Cuspir Deus. no prato que come. É verdade. Cuspir no prato que come. Pronto, aí quando eu vou para a empresa, eu já vou dizer. Você é uma pessoa grata ou é cospe no prato que Aí come? eu Fala chego- mal do chefe, fala mal da empresa que lhe acolheu. Aí eu falo. Aí chega na casa de Hermes, aí chega lá de manhã, diz, vamos tomar café aqui? Aí traz um produto da Danone. Oxe, Hermes, trabalha na Frutiguta e tá tomando Danone? Como é que eu vou acreditar? Se tu não tá acreditando, eu vou Pois acreditar. Tu trabalha lá, tu não tá acreditando. Não consome o produto. Imagine eu que não trabalho lá. Imagine. Né? Aí você tá lá, um parente seu, Nada vai ser esse cara. Por que é que ele produz, né? Que ele não tem coragem de consumir. nem ele come, nem ele toma. Aí vem o valor da empresa. Exatamente. Aí eu já vejo, já vejo ou comprometimento ou integridade. Né? Comprometimento com a marca. Vestir a camisa. vestir a na camisa. indústria. E é o C do chat. É o que eu falo. Exatamente. É o caráter. É. Ou seja, Outra- a falta dele. Exatamente. Eu falei na última reunião com os meus promotores, eu disse o seguinte: se tá aqui, vista a camisa. Não faça gol contra, não. Escolheu estar nesse time, veste a camisa. Não vá para nenhum canto dizendo que eu vou trabalhar nesse dia e ir borocochô e ir lá parecendo que tá indo quebrar pedra ou sei lá o quê. Não vá. Não vá. É melhor dizer que não vai. Não, tô doente. Agora, aceitar o desafio de vestir a camisa e fazer gol contra, não vá. Nesse Muito time bem. você não joga. Nesse time a gente tá olhando e não joga nesse time. Aí é paredão de fuzilamento, cara. Né? Porque, cara, você tá numa empresa... Eu gosto de dizer assim, olha, quem pensa que me engana, se engana. Aí nesse mesmo Quem dia... pensa que me engana, se engana. Por quê? Porque mentira tem perna curta. Nesse mesmo dia eu falei assim, você falou isso aí, eu lembrei. Eu falei assim, nesse mesmo dia, se você acha que a sua mãe fez só você de sabido, tá enganado. Tem outro sabido por aí. Quando você acha que tá enganando a empresa, você tá, primeiro, se enganando, porque você vai ser descoberta, aí você vai ficar com a cara de tacho, uma profissional medíocre, porque você tá se colocando nesse lugar. É verdade. Né? Eu sou a pessoa, não vou nada. É tu que tá perdendo, não é a empresa não. A empresa tira tu e bota outro. Quem perde não é você, não é a empresa se fazendo isso. E a verdade vai aparecer. Ela de qualquer jeito aparece. Com certeza. Olha, é uma coisa que eu levo para mim,
que da minha cultura, tudo para mim é frases. Eu sempre incentivo os meus empresários a criar frases. Por quê? Porque elas vão ficando marcadas, né? Elas registram. Então, o que é que eu trago? Num dos meus valores, a verdade cabe em todo lugar. Quando eu falo de integridade, eu coloco embaixo. A verdade cabe em todo lugar. Doa quem doer. Eu trabalhei com o meu outro... Então, aí o que é que eu digo? Na hora que eu vou implantar a cultura, chegou o meu colaborador, disse, olha, existe um pilar chamado integridade. A Tessia está doente. Não vá dizer à pessoa que a Tessia não vai atender hoje porque a Tessia aconteceu imprevisto. Diga que está doente. Por quê? Porque amanhã eu não quero que ninguém traga uma outra conversa. Você está entendendo como é aquela coisa? Então, a verdade está em todo lugar. Em todo lugar, a verdade. Digamos que você vai vir trabalhar. O pneu furou. Mas só me diga que o pneu furou se furou. Exatamente. Porque a verdade cabe em todo lugar. Porque se eu sonhar que não foi o pneu que furou, sim, eu vou perder a confiança em você. Que acordou atrasado, né? Que acordou atrasado. Diga que acordou atrasado. Atrasado, qual o problema, né? Se eu tiver de dizer bem assim, se tiver de você ser advertido por isso, advertido verbalmente, você vai e encare isso. Mas fale a verdade. Fala a verdade. Porque se eu sonhar que você mentiu para mim, infelizmente, a gente não vai ter mais um relacionamento. Eu sou desse time. Por quê? Porque eu acredito que quando se trata de líder e liderado, existe algo chamado confiança. A partir do momento, será, aí eu não sei, será, já não dá, já não vai mais. Já não vai. Por isso, quando você perguntou para mim sobre valor, eu falei respeito. Por conta de todos esses detalhes. Uma outra coisa que para mim é a maior falta de respeito. Você está trabalhando, você está trabalhando em tal lugar, bicho, mas só está arrumando uma coisa melhor. Meu Deus do céu. Que falta de respeito. É né? verdade. Sem dúvida. Com todos. Ingratidão Com ele próprio, também. todo, ingratidão também. Ingratidão também. Pô, aqui tá tão ruim assim. Você tá fraco. Você não tá dizer fraco. Você tá preso, você tá amarrado pelo pescoço. Vou lhe dar a carta de alforria. Né? Pera aí. Até uma coisa melhor. Pô, bicho, que desrespeito é esse? Porque assim, o cara não Pediu se prepara. tanto a Deus, não né? O cara ele pediu a Deus, tá lá, teve a oportunidade, não se prepara para nada. Aí ele vai botar a culpa em quem? Na empresa. Eu tô aqui até arrumando uma coisa melhor. Mas aí não é bom? Eu conheço fulano que trabalha aí e é bom, gosta. Mas a empresa é isso porque ele está culpando a empresa pelo que ele não fez. Pelo fracasso pessoal fracasso dele. Ele foi fraco, como você falou, fraco. Você é fraco. O cara não é melhor chegar dizer, não dá para mim mais. Eu vou procurar outra coisa, porque eu sou foda. Aí aqui é ruim. Isso. E eu vou ser foda em outro canto. Sim. Tchau. Aí perfeito. Ponto. Não, mas aí você foi honesto. Não foi Não é desrespeitoso. É isso. Você foi honesto. Então, é isso que eu estou dizendo. É o mínimo do que você está em um lugar sem vestir a camisa. Isso aí é a pior coisa. Eu ia dizer, mas... Eu digo que é o funcionário reclamão. O reclamão. Que tudo que se coloca para fazer... Eu digo, olha, quais são os... Todo líder tem 3 listas. A lista dos substituíveis, a lista dos demitíveis e a lista dos promovíveis. Qual é a lista dos promovíveis? São as pessoas que eu posso promover, tá? Promover ou para o mês seguinte, porque todo mês é uma promoção. Você não tem um time? Uhum. Todo mês você tem um time e na hora que você vai pular de mês, você decide quem vai com você. Então, você está promovendo a pessoa para o mês que vem. No mês seguinte. Perfeito. Faz sentido? É uma promoção. Continuar mais um mês é uma promoção que eu tive. Eu podia ter me demitido. Porque, olha, quer ver doer é você pegar a folha a folha para pagar. Eita, tem que pagar a folha. Isso. Olha para isso. Eu não queria promover ele para o mês que vem. Queria promover ele para o mercado de trabalho. Mas... E deixar livre. E aí eu vou empurrando com a barriga. Quando eu percebo isso, ele já não está na lista promovível. Ele vai para a lista dos substituíveis. E eu vou começar a analisar.
Quem geralmente vai para a lista dos substituíveis? Pessoas mimizentas, que são as reclamonas, preguiçosas, onde tem um sufocado, tem um folgado. Sem dúvida. Onde tem um folgado, tem um sufocado. Tem. Se lá um preguiçoso, um colaborador preguiçoso, que não está fazendo a parte dele, e as coisas estão funcionando, alguém está fazendo por ele. Está sobrecarregando alguém. E quando eu recompenso o mau desempenho, o que é que acontece? É sinal de que eu estou tratando a pessoa boa do mesmo jeito que estou tratando a pessoa ruim. Ruim. E aí o que é que ocorre? A pessoa boa vai embora e a ruim não melhora. É. Eu perdi o bom profissional. Perdeu o talento, foi embora. Já era. Então, pessoas mimizentas, pessoas Preguiçosa. preguiçosas e, por fim, aquela que faz corpo mole. Não é diferente de preguiçoso. É aquela pessoa que fica assim. É o leso. O manhoso. O manhoso. Pronto, era essa a palavra. O manhoso. Mas eu não sei fazer. E como é que faz? Pera. Tu faz aqui, porque eu não estou conseguindo. Eita, é porque... Sabe aquele sonso? O sonso. Esse é... Gente, a pior coisa... Para mim, dos três, é o que finge demência. Para mim, o sonso, ele finge demência. Ele finge que é demente para fazer você de besta. Você não, eu. De besta. E eu não fiz, não. Eu pensei que eu tinha feito. Aí você vai e diz, não, mulher, você não fez, não. Esse vai para a lista dos substituíveis. Ou seja, o que é que eu quero dizer na lista dos substituíveis? Até quando eu vou tolerar? Eu preciso de alguém para substituir Mas essa eu também pessoa. eu preciso de um prazo para me substituir. Exato, por isso que vai para a lista dos substituíveis e não demitíveis. Quem vai para a lista dos demitíveis? Não são três? Promovíveis, substituíveis e demitíveis. Aquele que eu tenho que agir rápido. Aquele que não age com caráter. Aquele que roubou a empresa. Aquele que fez algo que eu não consigo mais olhar para a cara dele, literalmente. Por quê? Porque tem empresário que sabe, eu já vi, já tive pessoas ligando para mim chorando, dizendo, Tess, eu não consigo ir hoje para o escritório, porque se eu olhar para a cara dela, eu não sei o que eu vou fazer. Ou seja, ela começou a ter repulsa do próprio negócio, porque tinha um funcionário lá. Você entende isso? Entendo. Minha gente, ou seja, já começou a mexer com as emoções dela. Mas eu disse, você vai demitir essa pessoa. Mas ela é responsável por 70% do faturamento da empresa. Aí eu, tá, e se você morrer? Como é que fica? Sabe por que ela é responsável por 70%? Porque ela está na sua cadeira. Vamos mostrar que quem manda é você? Vamos mostrar? Ou seja, se mexeu com a minha emoção, com o meu emocional, então tchau. Para mim, o líder ele tem que ter essa consciência. O colaborador que mexeu com o emocional dele, tchau. Mexeu com o meu emocional, rima, né? Então, tchau. Tchau. Ele está na lista dos demitíveis. Ou seja, faz as contas aí financeiro. Ligeirinho. Rapidinho. Que conta eu vou deixar de pagar para pagar a rescisão dele? É tipo nesse estilo. É verdade. Eu quero saber. Pode ser quanto for. Exatamente. Eu quero me livrar. Então, assim, o líder ele tem que ter a consciência dessas três listas. Se ele não tem isso, meu Deus, ele deve estar perdidinho. Achando o quê? Misturando tudo, sabe? Os que têm que ser promovidos para o mês seguinte, os que têm que ser promovidos para o mercado de trabalho, né? Os manhosos lá, enfim. É perigoso, né? Muito bem. Vamos finalizando. 1h33. Foi bom. Bateu o recorde. Bateu o recorde. Mas a conversa foi muito boa. Tem muito que eu falar ainda. A gente, sem dúvida, foi um papo muito bacana. Bate-papo bem descontraído. Que bom. E com muito enriquecido. Com muita informação para a galera aí tá vendo mais de uma vez. Vou botar isso aqui de novo. Quero ver com a canetinha e o caderno na mão. Foi uma consultoria de graça. De graça. Deu várias dicas aí. Notem. Verdade, né? verdade. Tessia, muito obrigado. Foi prazer. Muito bom de verdade. Tessia, eu agradeço demais a você. O tempo que você disponibilizou aqui para a gente. E fica aberto aí para você fazer suas considerações.
para a gente Tudo certo. encerrar. Ok, só agradecer mesmo pelo tempo aqui, né? Então, os telespectadores que estão nos acompanhando, independente do horário, espero que possamos, que a gente aqui juntos, né? Todos aqui juntos, tenhamos contribuído aí com o seu processo de evolução, com a sua empresa, com a sua gestão, com a sua liderança. Aí, qualquer coisa, entre em contato com a gente, vai lá no meu Instagram, @tessiamoura, tá? E fala comigo no direct, olha, assisti o podcast, que massa, quero saber mais. A gente conversa, porque o nosso processo de mentoria não é nada padronizado, mas personalizado de acordo com a sua necessidade, que a gente possa, sim, contribuir para que você construa um time engajado e alcance resultados extraordinários. Obrigado e tchau!